Olá a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Carol, eu sou casada, mãe, sou psicóloga formada pela USP, especialista em parentalidade. Ano passado eu dei início ao grupo de orientação parental, que é um grupo de WhatsApp, então ele é online, gratuito também, para a gente traçar um caminho de ensino de como os pais eles podem ser melhores nessa sua função parental e de ensinar os filhos também a serem pessoas de excelência, né? E para isso, lembrando um pouquinho para quem está no grupo, o caminho que a gente foi traçando, né? A gente começou vendo o que é o ser humano, né? Porque pais e filhos são seres humanos, né? E como que a gente pode educar um ser humano para a sua perfeição. Então, a gente usou da definição do ser humano ser uma unidade de corpo, alma e espírito, e a gente foi adentrando essa definição. Então, dentro do corpo, os sentidos externos, né, os 5 sentidos, os sentidos internos, o apetite sensitivo, que é o irascível e o concupiscível, né? E aqui nesse movimento que estão as emoções, e aí a gente se aprofundou um pouquinho. A partir da escolha que as pessoas foram tendo lá no grupo, eu fui aprofundar um pouquinho mais sobre a emoção da raiva, que as pessoas queriam conhecer melhor. E nisso a gente chegou em problemas de comportamento que geralmente os filhos têm e os pais se queixam, né? Que são desobediência, agressividade, e a gente foi tratando um pouquinho mais desse tema. E aí, no final, a última aula do ano foi sobre. Já foi um pouquinho diferenciado para a gente terminar, elevando um pouquinho mais esse conhecimento para a dimensão da alma. A gente fez uma breve introdução, né, sobre o estado de sabedoria em que o ser humano pode estar, em que os pais podem treinar estar para serem pais com sabedoria, ensinarem seus filhos também a terem essa sabedoria. E aí, esse ano, eu optei por a gente adentrar as habilidades parentais, que são temas que interessam muitas pessoas, porque dão um norte prático de como os pais podem ser melhores, né? E de uma forma baseada em evidências. Então, muitos estudos aconteceram mostrando que isso funciona, mostrando que é assim que funciona na realidade, que crianças que não têm problemas de comportamento, né, se comportam com habilidades sociais, têm essas habilidades que os pais ensinaram, enfim. Então, é baseado em evidências. Então, aqui eu vou começar com uma introdução desse tema e depois a gente vai partir para as habilidades parentais que foram escolhidas lá no grupo como mais interessante para a aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui esse mapa mental e eu vou completando ele e depois vocês vão ter acesso também para poder lembrar um pouquinho da aula, ter uma estrutura, né? Para guardar na memória. Então, vamos lá. Algumas das principais demandas, como eu já comentei com vocês, dos pais, mães, é de como resolver problemas de comportamento dos filhos, que em geral são alguns problemas externalizantes de birras e agressividade, né? Existem também problemas internalizantes de timidez, né? A criança não querer ir na escola, enfim. Mas como os mais relatados, né? Aqueles comportamentos que os pais mais se queixam são esses, né? Então, muitos estudos se voltaram para entender como que isso funciona, o que tem a ver com isso, como intervir em famílias que têm essas situações acontecendo, tá bom? E esses problemas de comportamento, no geral, eles são multideterminados. Né? Então, dificilmente acontece uma variável e acontece esse problema de birra. Uma variável, uma situação e acontece a agressividade com frequência ali. Então, multideterminado quer dizer que tem muitas determinações. Né? E é difícil você falar exatamente quais são. Geralmente tem um mapa ali que a gente consegue verificar os fatores, né? E até uma aula, acho que 2 ou 3 aulas atrás, eu dei uma aula sobre esse mapa que eu fui construindo e eu estou constantemente aprimorando do que está envolvido no desenvolvimento da autoridade dos pais e da obediência dos filhos, né? Que tem essa dupla mão aí. Então, envolvem fatores dos pais, e aqui tem habilidades parentais, habilidades para prevenir, para remediar, envolvem habilidades que a gente ensina a nossos filhos, né? Habilidades sociais, por exemplo, modelação, o que a gente faz antes e depois, e envolve também o relacionamento dos dois, dos pais e dos filhos, tá bom? Aqui eu coloquei crianças, mas também envolve jovens, adolescentes.
com as suas especificidades. Então, eu dei uma aula sobre esses pontos aqui, e constantemente eu estou aprimorando e a gente pode se aprofundar. E por que eu abri isso? Para a gente ter essa noção da multideterminação. Então, se o pai melhora uma dessas habilidades parentais, provavelmente o filho vai ser mais obediente. Se ensina o filho a ter uma dessas habilidades infantis, habilidades sociais ali dos filhos, provavelmente o filho vai ser mais obediente. Se ele busca melhorar o relacionamento com o filho por alguma dessas maneiras aqui, provavelmente o filho também vai ser mais obediente e os pais vão ter mais autoridade. Então, aqui já tem um mapa com algumas noções que a gente pode ter para essa multideterminação da autoridade e obediência, né? E por que eu entrei em autoridade e obediência? Porque isso tem a ver com a desobediência. Quando não acontece de uma maneira significativa, né, esse conjunto de coisas, geralmente vem problemas de birra, de agressividade, de relacionamento dos pais com os filhos, né? Enfim. Então, o que a gente precisa entender? Que se a gente for melhorando, quanto mais fatores a gente for melhorando, melhor vai ser a autoridade dos pais, a obediência dos filhos, relacionamento dos dois, tá bom? Guardem isso na memória. E as habilidades parentais estão aí e a gente vai adentrar elas, porque vai ser difícil a criança, sozinha por si, ter habilidades adequadas, habilidades que a gente espera delas, que são adequadas socialmente, se ninguém ensinou, né? Então, nem que os pais ensinem como modelos, pode ser que eles nem percebam que estão ensinando, mas se eles têm essas habilidades parentais de alguma maneira, os filhos aprendem também. Por isso que muitas famílias não têm problemas. Assim, todo filho alguma vez desobedece, faz uma manha, mas quando a gente fala de problema de comportamento, é uma coisa que já está mais estruturada, que ocorre com muita frequência, desgasta muito o relacionamento, costuma se expandir para outros contextos, como o contexto escolar, né? Então, quando a gente fala de comportamento, de problema de comportamento, está nesse sentido, tá bom? E o que é interessante a gente também ter em mente? Que existe uma relação inversa, e a gente vai ver daqui a pouco por quê, entre habilidades sociais e problemas de comportamento. Segundo a análise do comportamento, e aqui é uma das maneiras da gente enxergar o ser humano, né? E a gente pode buscar várias possibilidades. Mas segundo a análise do comportamento, todo comportamento vai se manter porque ele tem uma função. Então, o comportamento que acontece com frequência está tendo uma função, senão ele não estaria ocorrendo, né? Tem alguma coisa que está mantendo aquele comportamento ali. Inclusive os comportamentos problemáticos, né? E eles são mantidos por alguma consequência, né? Então, se o filho se comporta dessa maneira, com birra, com desobediência, o que costuma acontecer depois? Como os pais costumam se comportar? Ou professores, ou os avós, enfim, quem está ali? Qual costuma ser a consequência desses comportamentos? Geralmente, a chave de leitura está aí, né? Isso que provavelmente está mantendo o comportamento. Então, eu já estou dando uma dica para vocês, né? Então, é importante a gente identificar o que está mantendo e ensinar comportamentos alternativos. Comportamentos para acontecerem no lugar desses. Ou seja, se acontecer esse comportamento alternativo, não vai acontecer o comportamento problemático. Mas, para acontecer um e não outro, quer dizer que eles têm que ter uma função equivalente, né? Só que um é problemático e o outro a gente vai chamar de habilidoso, tá bom? Que são comportamentos que a gente geralmente espera, quer que os filhos tenham. Né? A gente tendo ensinado ou não, a gente acaba querendo que eles se comportem de uma maneira socialmente habilidosa, tá bom? Então, vou dar aqui alguns exemplos. No geral, alguns problemas de comportamento dos filhos, eles buscam por atenção dos pais. Então, a criança desobedece e o pai olha para ela, diz algo para ela. E pode ser que, geralmente, o pai não olha muito se quando a criança está quietinha brincando, não elogia, não fala nada. Mas quando ela desobedece, aí ele olha para ela, dá uma atenção, por mais que seja uma atenção aversiva, que brigue, alguma coisa assim, né, que castigue. Né? Enfim, um outro exemplo. Quando a criança faz manha, porque ela quer resolver um problema dela, ela não está gostando de alguma coisa, ela quer que as coisas aconteçam de outra maneira, e a maneira que ela encontra, que ela sabe expressar naquele momento e impulsionada por uma emoção naquele momento é essa, fazendo uma manha, se jogando no chão, gritando, né, não quero, alguma coisa assim. Então, a função é essa, né, se a função é a atenção do pai, se a função é de expressar alguma coisa que está sentindo ou que deseja, né, a gente pode ensinar os filhos
maneiras alternativas deles conseguirem essa atenção dos pais, deles resolverem problemas de forma socialmente habilidosa, né? E esses comportamentos vão ter, então, uma função equivalente, vão ocupar o lugar daqueles que são problemáticos, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Aí vocês podem também ir tirando dúvidas comigo se quiser. Então, aqui vou falar o que os estudos mostram, de modo empírico, que os problemas de comportamento têm como função. O que está mantendo esses problemas de comportamento no geral, nos filhos? Obter a atenção dos pais, ou do cuidador, do professor. Os filhos buscam resolver algum problema, como eu comentei, às vezes quer expressar alguma coisa, não está conseguindo, quer resolver aquele problema que está vivendo e não sabe expressar, não está conseguindo expressar de outra maneira, não sabe como, ou não lembra como, né? Precisa lidar com uma tarefa difícil, né? Então, acaba que o comportamento problemático funciona como um escape. Então, se eu me comportar assim, eu vou sair dessa situação. Ou em momentos de lazer, em que tem menos estruturação das atividades, e quando a criança é contrariada. Então, geralmente, os comportamentos problemas se mantêm por esses motivos. Tá? Existe um questionário de respostas socialmente habilidosas, chamado QRHS, e ele apresenta uma lista de habilidades que estavam presentes em crianças que eram consideradas socialmente habilidosas, e que não tinham, no geral, problemas de comportamento. Então, aí o estudo foi e fez uma lista. Que comportamentos que essas crianças têm? Eu vou citar alguns, mas eu vou enviar para vocês também o estudo. Eles faziam amigos, usualmente eles estavam de bom humor, faziam elogios, cumprimentavam, participavam de grupos, expressavam desejos, frustrações, tomavam iniciativa, sabiam negociar, prestavam ajuda, buscavam atenção, faziam pedidos, tá bom? E aqui eu estou falando e não estou completando o mapa, mas daqui a pouquinho eu vou colocando. E as habilidades sociais, então, se mostraram como um fator de proteção em relação a problemas de comportamento em crianças. Porque quando as crianças tinham essas habilidades sociais, e algumas delas eu fui citando aqui, elas não tinham problemas de comportamento. Ou seja, essas habilidades sociais, elas eram comportamentos alternativos para esses problemas de comportamento. Quando você sabe expressar adequadamente o que você está sentindo, um desejo, até uma frustração, você não precisa gritar, se jogar, né, fazer manha, fazer birra, bater no outro, né? Você pode expressar isso de outra maneira. As crianças que sabiam fazer isso não tinham esses outros problemas de comportamento. Olha que interessante. Então, retomando aquela frase que eu disse no começo, existe uma relação inversa entre ter habilidades sociais e ter problemas de comportamento. Se você tem um, você não tem outro, tá bom? Um ocupa o lugar do outro, tem a mesma função equivalente, tá bom? E para esse tema de habilidades parentais baseadas em evidências, eu vou usar essencialmente duas referências e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma são os estudos da Alessandra Turini Bolsoni, né, que é uma estudiosa já há mais de 15 anos de habilidades sociais educativas, tá bom? E eu vou usar um material chamado Promove Paz, esse aqui, ó. Ele é um material que está dentro da psicologia preventiva, né? Então, ele é voltado para psicólogos, com o objetivo dos psicólogos ajudarem na melhora do relacionamento de pais e filhos. E eu vou ensinar aqui de uma maneira menos acadêmica. Esse livro aqui, a linguagem dele é bem acadêmica, né? Dá para entender, mesmo para quem não é psicólogo, mas é bem acadêmico. Então, eu pretendo traduzir para vocês, né, e colocar de uma maneira mais prática, com os exemplos, para a gente continuar traçando esse caminho de como os pais podem ser melhores na sua função parental, tá bom? E ensinar seus filhos a serem pessoas melhores também. E uma outra referência que eu vou usar é da histórica professora Zilda Delprete, da Federal de São Carlos. Ela é viva, é uma senhora muito amável. Eu não conheço ela pessoalmente, mas pelo que a gente observa nos vídeos, né? Ela tem vários livros sobre o tema, de habilidades sociais, já que as habilidades sociais são comportamentos alternativos para problemas de comportamento, tá bom? Então, são duas das principais referências que eu vou usar. Mais para frente, se for do interesse de todo mundo, também posso parar uns 10, 15 minutinhos para ensinar vocês a pesquisarem artigos acadêmicos
Pode ser na Cielo, por exemplo, para quem conhece o site, para vocês conseguirem usar dessas autoras e vocês mesmos, né, terem essa autonomia de se aprofundar nesses temas, né? Mesmo que tenha uma linguagem um pouco mais acadêmica, porque são artigos acadêmicos, mas vocês vão conseguir trazer isso para a vida de vocês de uma forma gratuita, né, e com qualidade, porque os estudos acadêmicos, eles são muito detalhados, eles são muito cuidadosos, né? Então a gente consegue confiar de certa maneira e buscar trazer para a nossa vida, né? No particular nosso aqui. Então, eu quero completar um pouquinho desse mapa para a gente ter na memória. Então, vamos aproveitar aqui para relembrar. Então, principais demandas dos pais costumam ser birras e agressividade, e isso tem sido foco de programas de intervenção. Vamos colocar aqui um outro. E aqui tem até alguns estudos, como eu comentei. Quem souber usar essas plataformas de artigos científicos, vocês podem até pesquisar esses estudos, tá bom? Para se aprofundarem no tema. E os problemas de comportamento, isso daqui é bem importante, eles são multideterminados. Então, vai ser bem importante a gente se lembrar disso. Vou até colocar de outra cor aqui. Existe uma relação inversa entre habilidades sociais e problemas de comportamento. Vamos também guardar esse ponto na memória. E vamos ver aqui também o que geralmente os estudos mostram que mantém os problemas de comportamento. Aqui o questionário de respostas socialmente habilidosas, para quem quiser pesquisar depois. Eu disse alguns dos itens que estão nessa lista, mas vocês podem entrar aqui no... Aqui está um artigo acadêmico da Cielo mesmo, como eu comentei com você, que é uma plataforma que vocês podem acessar artigos científicos. Então, nesse sentido, as habilidades sociais se mostraram como fatores de proteção em relação a problemas de comportamento em crianças. As duas referências que eu vou usar são essas pessoas muito dedicadas, vou até colocar de outra cor aqui. Alessandra Turini Bolsoni e Zilda Delprete. O marido dela também, o Almir Delprete, também é estudioso dessa área, tá bom? Então, aqui é a introdução das habilidades parentais baseadas em evidências. Agora, vamos entrar no tema que foi o mais votado na enquete lá no grupo para hoje, tá bom? Então, o tema que foi o escolhido foi de expressar sentimentos positivos, elogiar, dar e receber feedback positivo e agradecer. Então, aqui é um conjunto, né, de habilidades, mas que tem algo em comum, né? Vamos ver o que isso tudo aqui tem em comum. Talvez vocês já tenham percebido intuitivamente. Então, é importante a gente, pensando na estrutura da coisa, né, naquele mapa de autoridade e obediência que eu até tinha mostrado aqui para vocês. Vamos pensar com esse mapa em mente. É importante a gente criar para a criança, para os filhos, adolescentes também, um ambiente harmônico, em que a criança tenha confiança, né? Que ali seja um modelo, uma inspiração para ela, para que elas se sintam acolhidas, né? Tenham maior probabilidade de se comunicar nesse ambiente. Ela se sente atacada, constantemente criticada, enfim, é mais difícil dela querer se comunicar, dela querer estar nesse ambiente, tá bom? Isso não só crianças, a gente também. Quem nunca esteve num grupo, seja de trabalho, às vezes um grupo de amigos, enfim, em que não se sentia bem, porque às vezes era muito atacado, né? Não tinha esse acolhimento, não se sentia, não tinha essa confiança, enfim. Então, a gente pode pensar também por nós, mas vamos pensar no ambiente familiar, né? Então, muitas vezes é difícil esse ambiente acontecer, né? Dele ser construído. Até porque,
quando os filhos desobedecem, é natural os pais sentirem raiva. É normal os pais quererem corrigir, acontecer ali algumas brigas, né? É natural, é o que geralmente acontece, né? Quando a gente não tem essas habilidades, né? Algumas famílias acabam que têm quase que intuitivamente, porque os pais ensinaram, enfim. E foi uma coisa que foi se passando de geração em geração. Mas, no geral, o que a gente vê são esses problemas de um ambiente que não se tem essa confiança por parte da criança, um ambiente favorável ao relacionamento de pais e filhos, né? Vai sendo construído desfavorecendo o relacionamento. E uma maneira, então, existem outras, mas vamos aqui olhar uma das maneiras em que a gente pode melhorar esse ambiente familiar, que é através da expressão do amor e do afeto. E esse conjunto de habilidades que a gente vai tratar aqui hoje visa isso, né? Tem isso em comum. Vamos criar um ambiente favorável para a família a partir da expressão de amor e afeto. Existem outras maneiras, mas vamos hoje ver essa daqui, né? Então, e os pais, eles podem começar essa tarefa, até para eles darem um modelo para as crianças. É difícil a criança, como eu comentei agora há pouco, saberem sem ninguém ter ensinado, nem que tenha sido um ensino por exemplo, a partir do exemplo, né? Pode não ter nenhuma coisa evidente, ó, é assim, assado que se faz. Mas, às vezes, a gente não fornece nenhum modelo e espera que a criança saiba o que ela tem que fazer. Então, os pais podem começar aprendendo, vão acabar dando modelo para a criança, ensinando ela, né, até de forma explícita, e essas habilidades se desenvolvendo vão melhorar o relacionamento de pais e filhos, autoridade e obediência também, tá bom? Então, como eu comentei, eu sei que é difícil, muitas vezes criar esse ambiente, é difícil dos filhos também sentir e expressar amor, agrado pela família, se já está tendo esse problema de desgaste no relacionamento, né? Brigas, desobediência, enfim. Então, quando a gente é maltratado, né? Tratam mal a gente, castiga, tudo mais, tende a diminuir a probabilidade da gente expressar amor, por exemplo, expressar afeto, e acaba tendo um certo distanciamento. Então, se já está num ambiente de brigas, vai ser difícil a criança ter essa expressão de sentimentos positivos, por exemplo, né? Mas se a gente buscar tratar bem os nossos filhos, eles vão se sentir mais à vontade para dizer que gostam ou não dos pais, tá? Mas a gente vai fazer isso em situações que isso faz sentido, tá bom? Não estou falando para tratar numa boa, uma desobediência, uma birra, alguma coisa inadequada. A gente vai aprender, inclusive, habilidades de saber consequenciar, saber estabelecer limites, tá bom? Mas que a gente vai buscar se atentar para situações em que a gente possa expressar, como eu comentei, sentimentos positivos, em que a gente possa elogiar, em que a gente possa dar e receber feedback positivo, em que a gente possa agradecer, tá bom? Para quê? Para fortalecer o relacionamento entre as pessoas envolvidas na família, né? Aqui, especialmente pais e filhos, tá? Mas isso também vale para cônjuges, vale entre os próprios filhos, né? Então, nesse sentido, retomando aqui, essas habilidades de hoje têm a ver com expressão de afeto, né? Dar e receber afeto, né? Os comportamentos que envolvem afeto, então, eles estimulam interações positivas e isso pode aumentar a ocorrência, né, a frequência de ocorrência de comportamentos habilidosos nos filhos, né? Esse tipo de comportamento habilidoso, ele é, como eu comentei, funcionalmente equivalente, então tem uma função semelhante aos comportamentos problemáticos que eles estão tendo. A gente vai ensinar aqui uma alternativa. Então, se a gente buscar ter essas habilidades que são o tema de hoje, a gente provavelmente vai diminuir a frequência de problemas de comportamento nos filhos, tá bom?